Beleza, queridos, olha só. Nessa aula a gente vai tentar entender, então, como que a gente vai fazer a introdução do nosso texto, como que a gente vai iniciar nosso texto. Falei com vocês antes no vídeo sobre organização do estudo da redação, que não é por aí que a gente começa a produção textual como um todo, né? A gente precisa de alguns processos antes. Mas no projeto de texto, que é o projeto principal, que é importante que seja feito antes da escrita, da estruturação de como que essas frases vão ficar, eu preciso ter pelo menos algum indício de como que eu vou escolher fazer a introdução do meu texto. Então hoje a gente vai fazer alguns exemplos delas. Vou deixar um link com vocês na descrição da nossa página, da nossa pasta no Drive, que eu vou deixar os exemplos por escrito, então a gente tem os exemplos de cada uma delas, de como que elas vão funcionar, inclusive com o nosso tema dessa semana. Beleza? Em primeira instância, a gente tem a introdução por narração. O que é? É como se eu estivesse contando uma história, que ela não necessariamente precisa ter acontecido. Eu digo, por exemplo, uma criança nascida em uma região ribeirinha do país precisa pegar uma barca de 5 horas para poder frequentar uma escola. E aí eu digo, ainda que não seja um fato, um relato específico, a história relata, o exemplo relata, a narração relata o problema da educação no país. Então, eu fiz a apresentação do tema que eu vou falar ao longo da redação por meio de uma narração breve. Precisa ser bem breve, porque ainda é um texto argumentativo, dissertativo. Eu ainda preciso ser objetiva ao apresentar as minhas informações, mas é uma forma válida de introdução. Beleza. A gente tem também a introdução por exemplificação. O que a introdução por exemplificação trabalha? Como o nome diz, dos focos que eu vou dar é em apresentar um exemplo para o que está sendo dito. Então, se eu digo assim, existem problemas com saneamento básico no país, a exemplo da morte infantil, aumento da mortalidade infantil e da má qualidade de vida. Não são necessariamente aqueles assuntos específicos que talvez eu vá abordar ao longo desse texto, mas eu resolvi mostrar qual vai ser o meu tema por forma de exemplificação. Existem várias maneiras de fazer isso. Eu posso estruturar primeiro relatando o exemplo, pode ser uma notícia, por exemplo, que eu vou usar como exemplo uma notícia de violência, para um tema de violência na sociedade, por exemplo. Assim como vocês vão perceber que vai dar para mesclar muito desses temas. Eu posso fazer uma introdução que ela é uma exemplificação de uma alusão cultural. Então eu exemplo por uma alusão cultural, por exemplo, que a gente vai passar por agora. Então, os dois próximos tipos de introdução que eu recomendo é por alusão histórica ou por alusão cultural. Alusão histórica, eu vou fazer uma referência a um fato histórico, alguma coisa que tenha acontecido no passado. Acontece muito, por exemplo, quando eu quero falar sobre saúde pública e aí eu começo falando da introdução da revolta da vacina, por exemplo. Então, eu faço uma referência para o passado, depois coloco a contextualização do que aquele assunto, aquele momento do passado específico que eu estava descrevendo tem a ver com o futuro e consigo estabelecer o traço de comparação. Esses dois casos que eu estou falando, eles servem inclusive como pontuação do nosso repertório sociocultural, porque são informações fora do texto de apoio. A alusão cultural é parecida com a alusão histórica, a diferença é que eu vou fazer alguma referência a algum assunto da cultura. Pode ser um livro, uma citação, uma série, uma teoria, né? Então fiz uma alusão algo que vai ser aproveitado como repertório. Beleza. A próxima introdução é por definição. Ela parece um pouco com o que a gente vê no dicionário. Então, por exemplo, se eu tenho um assunto sobre gravidez na adolescência e eu quero começar por introdução, eu já marco assim. A gravidez na adolescência é entendida como qualquer gestação fora de um período de instabilidade ou de um menor. Eu estou definindo o que é já de cara para depois eu apresentar uma marca de opinião sobre aquilo. E depois a gente tem uma introdução, não sei se é muito conhecida, vai da facilidade de cada pessoa fazer, que é da introdução por flechas. Como que ela funciona? A gente tem 3 frases nominais, cerca de 3
no início do texto, no início da sentença, e depois eu vou contextualizar o que essas três coisas têm em comum. Por exemplo, eu vou dizer, se eu não me engano, o exemplo que a gente tem é sobre as escolas públicas, né, que eu vou disponibilizar para vocês. Então eu digo assim, salas superlotadas, ponto, professores despreparados, pontos, ausência de merenda, ponto. Esses são características encontradas muito na escola pública, que lida com problemas e aí eu sigo com a argumentação. Dá para fazer em qualquer tema, assim como todas essas introduções dá para fazer em qualquer tema. Eu aconselho que vocês tentam fazer pelo menos uma vez, porque, por exemplo, eu tenho mais facilidade com um tipo de introdução do que eu tenho com outra, mas às vezes para um certo tipo de tema eu tenho mais facilidade de fazer por referência histórica e com outro tipo de tema eu tenho mais facilidade de fazer por definição. Isso vai ajudar a deixar a gente mais preparado a abordar um assunto de formas diferentes e mostrar para o corretor que eu tenho formas originais, que eu tenho formas criativas de abordar esse mesmo assunto. No geral, vão ser essas assim. Não vai ser cobrado de vocês que vocês saibam o nome, não vai ter uma questão, selecione o tipo de introdução. Ela é mais para que a gente consiga ampliar a nossa técnica de escrita, beleza?